Que responsabilidade, hein? A responsabilidade é minha. Nossa, mas porque esse público é tão boa quanto é especialista, então fica difícil representar todos eles, né? Não, mas você tá apto. Vamos lá. Então vamos. A primeira pergunta que a gente viu lá, que apareceu muito, era sobre aquela brain rot, né? Que é aquela questão do cérebro. Brain rotting, né? O que é isso? O que é isso? Isso foi a expressão mais usada no final do ano passado, 2024, de busca, e significa cérebros apodrecendo, se a gente fosse traduzir. E se descobriu que isso é uma menção ao excesso de informação rasa e irrelevante que todo mundo está submetido a quem fica em redes sociais sem sentido e propósito. Ou seja, aquelas pessoas que vão rodando a tela, né? A tela, o scrolling do né? celular. Que é o doom scrolling, né? E vai passando, vai ficando ali viciado naquela liberação de dopamina, querendo cada vez mais, mas de um conteúdo raso que não soma em nada. Então se usou a palavra, né, brain rotting, como se você tivesse rotting, como se o teu cérebro estivesse se dissolvendo, se desfazendo. Caramba. E quando você fala da dopamina, né, seria aquela famosa dopamina barata. Isso. A tendência é ficar mais viciado, então você ficar mais tempo passando o dedo lá na tela, ou não? Você vai ter que migrar para outras formas de conteúdo para você? Olha, se você não fizer nada e ficar ali fazendo aquela rolagem sem nenhum critério, o algoritmo é feito para isso. É feito para te dar notícias que têm um alto engajamento, mas, em geral, as notícias que têm um alto engajamento são notícias rasas, em geral, falando da vida dos outros. Fofocas e que não acrescentam nada. Então, para que você não entre nisso, você tem que ter muito cuidado, porque mesmo que você não esteja seguindo alguém que passou a ter esse... que está sendo super falado na internet, nas redes, você acaba recebendo o conteúdo dessas pessoas. Escoa pra gente, né? Escoa pra gente. Esse excesso de coisas sem sentido, de coisas rasas. Por quê? Porque o algoritmo é feito de uma tal maneira que não é pelo que você se interessa, é o que deu engajamento. Então, tá bombando. O sistema passa a distribuir aquilo para todo mundo. E tem uma coisa pior, por exemplo, teve um casal que separou agora, eu não sigo nenhum nem outro. E de repente estava chegando o tempo inteiro para mim. Eu falei, gente, mas eu não sigo. Mas por quê? Porque o algoritmo ele entende que se está bombando, todo mundo quer ver. E isso acaba fazendo com que a gente se envolva em notícias que não têm valor nenhum para o nosso cotidiano, para a nossa formação, para a nossa busca de propósito, e a gente fica preso em coisas ali sem sentido, porque isso gera dopamina. Saber que o outro está comentando. Aí alguém chega, você ouviu falar do fulano, ciclana? Esse fato de você não saber deixa o ser humano como se ele estivesse fora de um movimento. Eu acho que tem um vídeo que a gente viu uma vez que era aquele FOMO, né? Que é aquele medo de ficar por fora do que tá acontecendo. Medo de ficar por fora, exatamente. E isso é de cada rede social? Tem alguma específica? Olha, geral, mas eu digo que o Instagram e o TikTok com certeza tem uma força maior, porque ele tem, pela dinâmica, pela estrutura, pela arquitetura dele, tanto de um quanto de outro, esse envolvimento do cérebro em buscar mais e mais conteúdo e te dar mais conteúdo daquilo que está bombando é mais intenso. Acaba que, se a gente for parar pra pensar, até a tela do celular no Instagram e no TikTok pega o celular todo. Então, o estímulo visual é muito grande. E se a gente for parar pra pensar também, pensa só, se a gente fica recebendo essa leva de conteúdo sem sentido que a gente nem quer, porque é por causa de outro... Não tem sentido, talvez tenha sentido pra alguém, mas é raso. Essa rasa. Aquela que seria mais profunda, que a gente gostaria, né, de estar acompanhando, o que acontece com ela? Eu acho que a gente, conforme... Isso são os estudos mostram, né? Por isso foi falado desse derretimento, né, do brain rotting, desse derretimento cerebral, é que se viu que o excesso de notícias rasas e que você não usa para nada construtivo na sua vida, acaba fazendo com que você desenvolva mais ansiedade,
mais depressão, tenha menos propósito na sua vida de Caramba. realizar coisas e aumenta o número de suicídio. Então aquilo que poderia ajudar nem vai aparecer, porque tem muito mais essas rasas, né, de certa forma. Com E certeza. como é que a gente pode fazer pra tentar diminuir um pouquinho disso? Primeiro, ter consciência que isso ocorre. Porque, por exemplo, eu sou de uma geração que eu tenho uma noção exata de filtrar a informação. Eu sempre brinco, tem uma frase minha muito antiga que eu falo assim: vamos fazer a fofoca reversa. Vamos falar bem dos outros. Mas eu sou de uma geração que a gente que a gente privilegiava privacidade, respeito, Tudo contrário de empatia. hoje. Eu continuo sendo dessa geração e não quero sair dela. Eu continuo sendo uma pessoa que preza o respeito, que preza a empatia, e acho que tem muita gente boa para seguir que não faz esse tipo de jogo de chamar atenção, seja até por coisa ruim, A todo custo, a né. todo custo. E a gente sabe que hoje, como a arquitetura dessas redes sociais está projetada para ver o que engaja e não o que te interessa, se você não souber muito bem o que te interessa, você vai ficar à mercê de receber esse conteúdo raso e que vai adoecer, vai te adoecer. Pra quem tá vendo, né, agora, qual que seria a diferença desse conteúdo que a gente interessa e do que engaja? O que que é o interessa pra gente e o que que é o engaja, assim? O interessa e a gente tem que saber quem nós somos e o que estamos buscando. Por exemplo, eu te digo por mim, O autoconhecimento, né. eu gosto de conteúdos que falam de pesquisas científicas, eu gosto de conteúdos que falam disso, como é que o comportamento, como é que as novas tecnologias estão mudando o nosso comportamento, como é que, por exemplo, a IA está mudando e mudará nosso comportamento. Até porque eu tenho uma noção exata que, assim, eu nunca fui contra nenhuma tecnologia. Diferente do que as pessoas em geral pensam, que falam assim: ah, rede social, ah, esse negócio é chato, não quero ver. Ai, Pix, ai, não quero nem saber, eu quero continuar indo a banco. Eu nunca fui A essa dificuldade de pessoa. mudança, né. Eu nunca fui essa pessoa. Eu fui para o YouTube quando ninguém ia. Eu fui montando as minhas coisas, eu sabia que a tecnologia não volta, é só para frente. Então, eu sempre tentei me manter até um pouquinho à frente ou, no mínimo, atualizada. E a gente vê hoje que, por exemplo, a IA não tem jeito, ela está aí, é uma verdade. Porque eu converso com pessoas que falam assim: não, esse negócio de IA, isso não vai dar certo, porque vai tirar o emprego das pessoas. Eu acho que não. Eu acho que muitos empregos vão acabar, de fato. Mas eu acho que o grande desafio vai ser quem souber usar a IA para fazer melhor o seu trabalho. Então, não é ser dependente da IA. Eu acho que o grande desafio, por exemplo, na minha área, é, ter a IA como parceira e, ao máximo que eu puder, com a minha experiência, transformar a IA na coisa mais humanizada possível. Aí eu vou ter ela trabalhando comigo e podendo atingir muito mais pessoas. Então, assim, não adianta a gente achar que vai deixar de existir a IA. Não vai. Não tem jeito. Não tem jeito. Inclusive tem gente que tá usando a IA pra fazer terapia, né. Sim, ótima essa lembrança. Você falou, hoje, de cada 10 adolescentes, pelo menos no Brasil, isso dá uma média de 6 a 8 estão fazendo terapia, se dizem fazendo terapia com o IA. Que loucura. Mas é Mas isso, TCC, algum tipo de terapia não, é o ou que eles acham lá. O que eles chamam de terapia é falar com a IA e a IA responder. aí terceiriza a responsabilidade pra IA. Não é uma coisa Que planejada, loucura. protocolizada, nada disso. Por isso que eu falo, os bons psicólogos certamente vão se unir, eu acho, né? E vão criar uma inteligência artificial que tenha conteúdo de linha terapêutica que possa ser supervisionado por humanos. Quando a gente tiver uma IA de conteúdo muito bem selecionado por profissionais muito bons e fiscalizados por esses profissionais, a gente, por exemplo, vai resolver um problema. Tem psicólogos para fazer terapia com toda a população? Não. E nem pro diagnóstico, né. Nem para o diagnóstico, nem para. Então, assim,
pode ser muito bem usada, mas pode ser muito mal usada, como tudo. Mas isso, será que essa resiliência, né, das pessoas adotarem a IA é por conta de um medo de serem substituídos ou um medo de algo novo mesmo, Eu de não saberem acho, usar? né, que essa resistência, eu acho que é medo de não saber o que que é. E não saber o que é, que pode e fazer, mais, né? não saber como pode torná-la uma aliada ética e, de fato, multiplicar a capacidade de ajudar mais pessoas. Porque existe essa possibilidade. Agora, o que eu vejo hoje, as pessoas usando a IA assim, para fazer trabalho de faculdade, Não para vai aprender fazer uma nada, né? palestra, para fazer um relatório, estudante de direitos para fazer uma petição. Aí vai sair tudo igual. E tem uma coisa, eu não sei onde foi feita uma pesquisa, eu não vou lembrar de onde foi. Eu li isso tem uns 3 dias. Eu acho que foi uma turma, se eu não me engano, em Harvard, ou alguma universidade americana. Fizeram assim, 40 alunos, tá, foram desafiados para resolver um problema. Qualquer problema. 40 foram desafiados e podiam usar IA, 40 não podiam usar IA. Foi dado o problema e tudo bem. Claro que quem estava com os 40 que estavam com acesso a IA resolveram mais rápido e com bom conteúdo, tá? Os outros 40 resolveram, levaram muito mais tempo, mas chegou no resultado Aceitável. foi razoável, tá? 15 dias depois, o mesmo professor que fez esse desafio desafiou o grupo. Contrário. Não, o mesmo grupo, tá? Fulano, você representante do grupo de 40 que usou IA, venha cá. Explica. Fulano, você que o representante do grupo, quem vocês quiserem. Se quiser vir todo mundo, mas né, você tinha os representantes do grupo. Tá, foram. Subiram lá no tabladinho da faculdade. Agora eu queria que vocês me falassem qual foi o problema que eu dei para vocês resolverem e como vocês chegaram à solução. Os que tinham feito com o IA não lembravam mais O que ele pediu. o que ele pediu. E muito menos como tinha resolvido. Porque não resolveram. Os outros, que literalmente ralaram, Estudaram, estudaram, levaram muito mais tempo, sabiam direitinho. O que significa isso? Os outros aprenderam. Porque o aprendizado, ele não vem de forma passiva. O cérebro, para poder incorporar o que eu estou aprendendo, ele tem que fazer, ele tem que executar, ele tem que abrir caminhos. É igual exercício físico, né? Tem quase que forçar, tem que... Exatamente. Ele abre estradas novas no cérebro, caminhos neuronais, para que ele tenha esse desafio. Isso significa que se a gente não souber usar a inteligência artificial de forma adequada, nós iremos perder funções que nós, como humanos, temos. E olha que legal. Se a gente, não é legal, né? É uma coisa ruim, mas olha só. A gente tá começando a replicar o comportamento da rede social para IA. Daqui a pouco a gente vai ser dopamina barata com IA. Então vai ser um mercado todo nivelado por pessoas que são só direcionadas por IA. É aquilo que você falou. Então ela vai perder a humanidade dela e o que sobrar dela vai depender de IA. Não, a questão é, nós vamos humanizar a IA e teremos ela como parceira e agente multiplicador de coisas boas. Isso que eu estou falando. Você pode fazer uma IA que faça terapia em pessoas que não vão ter acesso. Você pode fazer uma IA dar diagnósticos em pessoas que não têm acesso. Aceitar, né? O problema é que o pessoal não tá conseguindo aceitar isso ainda. Eu acho que as pessoas não estão nem entendendo o que está acontecendo. Porque, na realidade, quando você vai na rede social hoje, a maioria dos conteúdos está sendo feito por rede social. E eu vou te dizer porque eu sei exatamente. A rede social ainda, a inteligência artificial ainda é chata, é repetitiva. Redundante. Ela é redundante. Quando eu vejo um carrossel feito por humanos, eu falo, isso aqui é um humano. Outro. Ele sabe resumir, ele sabe chamar atenção. Quando eu vejo um carrossel que leva 10, 12 etapas, falando, chata, eu falo, é IA. Agora, ela é ruim? Não.
Ela é ótima. Eu é que tenho que humanizá-la. Mas aí que tá. Às vezes, esse primeiro que você viu, que você achou que era humano, poderia ser um IA que um humano usou pra fazer sem enrolar. Mas é aquilo que você falou. Ele teve dois trabalhos. Ele teve o trabalho de usar a IA e de humanizar a IA. O outro só usou a IA. O outro só usou. Porque a hora que eu usar a IA para melhorar a minha linguagem, melhorar o meu contato, melhorar o atendimento, nossa, que maravilha! O grande problema é que as pessoas não estão entendendo. Eu hoje vejo as pessoas usando a IA de uma forma tão ruim que nós vamos perder funções cognitivas conquistadas ao longo do tempo. Por isso que o grupo que não usou a IA, 15 dias depois, sabia o raciocínio. Os outros não sabiam. E eu vou dar um exemplo clássico, tá? Foi feito um outro teste, o Tesla, né? Que é o carro automático, elétrico, que todo Queridinho mundo... O queridinho do Musk, o queridinho nos Estados Unidos, o queridinho na Europa. A gente teve agora em Portugal e também é o queridinho da Europa. Mas eu vi que na Europa as pessoas dirigem, não botam no automático. O que foi feito um estudo que as pessoas que compraram o Tesla e investiram em botar ele para fazer tudo sozinho, dirigir, estacionar sozinho, estacionar, botar no automático, tudo. Depois de 2 anos, essas pessoas, foi feito 2 anos, não sei o que aconteceria se fosse 1 ano só. Depois de 2 anos, quando foi pedido que eles dirigissem, eles não conseguiam manter o carro no alinhamento. Perderam essa noção. Porque o que é a direção? Eu boto o meu corpo num carro, em pouco tempo, o meu cérebro incorpora o carro como se fizesse parte do meu corpo. Por isso que a gente dirige, no início super preocupado, olhando para tudo que é lado, e depois a gente passa, sabe que vai dar certo. Então, isso é uma função cerebral muito sofisticada, porque tem cálculo de espaço, tem cálculo de velocidade. Por que a gente olha um sinal, vai dar? Porque o meu cérebro calcula rapidamente. Quanto mais eu dirijo, mais experiência eu tenho. Essa parte daqui do Brain Rot também, ele acaba atrapalhando essa parte de raciocínio, já que o pessoal não tá fazendo, ou não é uma coisa diferente, é um lado diferente do Não, mas aí o Brain usa? Rot é diferente. Estou sendo intoxicada por informações rasas e que não me acrescentam nada. O que eu estou falando da IA é que se a gente deixar como tá, a gente vai perder função. É isso que eu estou dizendo. Se eu pego um carro e boto todo no automático, em pouco tempo, toda aquela habilidade que eu tinha de calcular a distância de um carro ao outro, Não vai ter quanto mais. eu freio, quanto eu me mantenho nessa faixa, como eu estaciono um carro, a gente vai perder. Por quê? Neurônio que não é usado é neurônio que a natureza fala. Tá sem função? Corta. Corta. Mas por quê? Porque a natureza é assim. Caramba. Então, isso é que eu acho que agora que a gente fala em brain rotting, vai ficar muito pior. Porque o brain rotting tá ligado à informação rasa, que não me produz nada, que me leva ao bad rotting, que é deitar, ficar lá, jogado na cama, com excesso de informação rasa, que não me dá movimento nem motivação para fazer nada. Agora, perder função é algo pior ainda. É muito sério. É como se a gente fosse perdendo tudo de bom que a humanidade conquistou. E o que você vê pro próximo ano, por exemplo, assim, já que a gente olhou para 2 anos atrás, aconteceu isso com o Tesla. E a IA, por exemplo, igual o GPT, que todo mundo usa hoje em dia, nem estava tão em evidência. O que você acha que pode acontecer no próximo ano, assim, nos próximos 6 meses, né, com essa corrida que está acontecendo dessas IAs? Eu acho que a gente vai ter que saber escolher boas IAs, e as boas serão as mais humanizadas possíveis, porque é com quem a gente vai poder trocar. E a gente vai ter que entender que o bom uso dela pode ser muito bom para todo mundo. Eu não vejo como o bicho-papão, eu vejo que a gente tem que entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente está no... Ano passado, eu acho que foi o auge das redes sociais, dos influenciadores, Eu venho falando isso. Eu acho que daqui a 3, 4, no máximo 5 anos, tudo vai estar redefinido. Eu não sei como, mas eu vou te dizer.
quem sobreviver é porque soube usar e sobreviver no sentido de sobreviver nas redes, porque a tendência não vai ser mais você ficar se fotografando, Quantidade, né? Vai ser tomando qualidade. banho, o que come, o que não come. De alguma maneira, a própria geração Z hoje está cansada do excesso de exposição. Esse era um outro assunto que eu também queria falar, né? Parece que o pessoal tinha um preconceito com a geração Z, mas a gente vê eles indo em contramão em muita coisa. Por exemplo, nessa parte de se desligar um pouco, na parte de trocar bebida pelo cafezinho. O que você se dá pra esse movimento? Por que eles começaram a pensar assim, de repente, de certa forma? Eu acho que a geração Z, isso aí não é toda a geração Z. A gente está vendo aí pelo menos algo em torno de 58% dela exaurida da superexposição. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra e se perguntou aos jovens que estariam dentro da geração Z se fosse possível eles não terem, não precisarem mais de rede social. 68% disse que gostaria. Caramba. É muito. E numa muito... fase que a gente esperava que eles estariam queriam totalmente isso. envolvidos. Não. Então existe hoje todo um movimento de se criar redes que conectem mais de verdade as pessoas. Entendi. Porque se a gente for parar pra pensar também, tem aquelas crianças que os pais jogam o telefone na mão delas e deixam assim. Na hora que essas crianças crescerem, vai estar muito pior, né? Se a gente for parar pra pensar, porque essa geração, por exemplo, a minha, né, no caso, começou com internet em 2010, 2012. Essas crianças estão começando com internet com 4, 5 anos. Eu fui ver internet com 18, né? Então elas têm muito mais tempo de exposição. Seria correto afirmar que com um maior tempo de exposição, elas vão ter uma dificuldade a mais para trocar isso depois por uma exposição boa? Porque elas já estão acostumadas tanto com rápido, com fácil? Ou Vão. Por exemplo, você está falando isso, a lei que tirou os celulares da escola foi um grande avanço, porque o estrago estava sendo muito grande. Então, desde o ano passado, está proibido o celular nas escolas. Legal. O que é um passo grande. É isso que eu estou falando, que a gente está tudo em grande movimento. Acontecendo. Inclusive, essa questão dos influenciadores que você falou, né? O ano passado foi o auge e tudo. Foi o auge do suicídio também, né? Se for parar pra pensar, olhando por eles. A gente fez até uma pesquisa interna que tava quase morrendo 8 por mês. E não era divulgado, engraçado, né? Não sei se você lembra disso, Gabriel. Desde que a gente começou o podcast, eu pedi que vissem o índice de suicídio entre influenciadores. E eu me lembro que vocês olharam para mim, mas por quê? Por quê? Eu falei, porque eles não vão aguentar. Eles não vão aguentar. Porque você tem que produzir conteúdo. Você está vendendo a alma. Cai na exaustão. Chega uma hora que não dá. Não dá. Então, assim, isso a gente está falando uma média de 8 por mês, eu acredito que é mais. Porque tem aqueles que são disfarçados ainda, né? Que não se fala. Isso. Morreu, mas não fala, fica uma coisa meio... E jovens. Então, assim, eu acho que a gente está aprendendo com isso tudo, mas eu acho que é um aprendizado que a gente vai precisar de muito conhecimento para a gente poder separar o joio do trigo. E acho que os pais têm que ter uma noção que não se dá celular antes de 14 anos para uma criança. Mas olha pra você ver como é que Por fica mim, difícil. É antes de 16. Os pais têm que ter essa consciência, mas os pais muitas das vezes estão nesse hot brain, eles já estão, né, fazendo scrolling infinitos. Quem que ganha com isso tudo? Por que isso está acontecendo? Olha, quem ganha é sempre quem vende algo. O mercado sempre vê onde tem buraco. E eu não estou falando isso contra eu não estou falando contra a rede social. Estou falando que se existe um sistema nas redes sociais que o objetivo é saber o seu comportamento, saber o seu gosto para te vender, se você sabe disso, você pode escolher. Entendi. Se você não sabe disso, você não tem escolha. Quem não tem conhecimento e conhecimento de qualidade não tem escolha. É manipulado. É manipulado. Agora uma dúvida, assim, não sei se é uma viagem, mas não sei se foi Freud que falava, mas a gente sempre tem, o ser humano, a intenção de ir pro pior lado das coisas, se interessar pela fofoca, pela notícia ruim.
Às vezes pode ser por isso que essa rede social, né, esse algoritmo, ele ficou tão poluído, porque as pessoas só querem ver o que é ruim, não o que é bom de verdade? Porque as pessoas, olha só, existe uma coisa no ser humano que é a comparação. Hum, E na comparação, as pessoas sempre tendem a achar que a grama do vizinho é mais verde. sempre. Sempre. Isso é uma tendência. Se eu não tenho uma estrutura correta no sentido de saber o que eu quero da minha vida, independente se os outros estão fazendo isso ou aquilo, eu vou acabar me deixando levar pela multidão, pela massa. De novo, a gente volta no sentido de propósito, né? Exatamente. Então, assim, os pais que querem blindar seus filhos desse mundo, que é muito mais manipulador do que se foi, porque hoje o mercado tem todas as informações de todo mundo. Você, quando se cadastra em qualquer aplicativo, em qualquer rede social, você está dando Seus todas as dados. informações, o que você faz, o que você gosta, né? Não precisa muito. Teve até um escândalo da. Não vou falar o nome, né? De uma rede de farmácias, de drogaria, Uhum. que ela tinha. Foi uma repórter que ela até foi muito criticada no Twitter quando ela postou isso. Mas eles sabiam até quais remédios você tomava, quando você ia Uhum. tomar, e eles já estavam prevendo até a gravidez das pessoas, a gestação das mulheres. Sim, Pra... pela compra de teste. Exatamente. Exatamente. Olha que absurdo, Então, né? quando Então, bota lá, quando você bota as informações, vendendo CPF, quer colocar o CPF na nota? exatamente, eles estão pegando tudo aquilo para te vender coisas. Aí eles vão falar: ah, mas a gente oferece, você pega se você quiser. Não é bem Sim, assim. Porque, não tem assim, conhecimento, né? é aquela coisa, você tá vendo, você viu uma viagem, você viu lá na rede social, passou um anúncio de viagem. Aí, de repente, começa a vir milhares de pacotes de viagem. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, assim, onde existe buracos, existe o mercado para ocupar. Tá certo, não tem problema nenhum, desde que eu tenha conhecimento para não me deixar manipular. Fazer suas escolhas. Porque aí eu compro e eu tenho liberdade de comprar. Eu só tenho a liberdade de compra se eu tenho conhecimento. Então, por isso que é bom pra eles, o pessoal ter esse brain rot, né? Porque eles vão perdendo o filtro, vão ficando O cada vez brain mais... rotting é a melhor coisa que pode acontecer pro mercado. Porque você não Entendi. pensa, Só vai. você só Vira vai. compulsivo. Você vira compulsivo. E você acha que essa lei que tá chegando, dessa NR1, Os joguinhos vai mudar alguma estão... coisa? Olha, a norma regulamentadora do Ministério da Saúde sempre existiu, tá? Que regulamenta as políticas para o trabalho. A única diferença agora é que com a NR1, os fatores psicossociais estão incluídos em proteção dos trabalhadores. Ou seja, as empresas vão ter que dar assistência, identificação e orientação para os transtornos mentais. Que legal. Mas eu acho que precisa mais que isso. Não é só... Eu acho que todas as empresas teriam que ter um canal ou uma grande inteligência artificial humanizada que pudesse dar para eles informações. Dá o suporte que tá sendo tão negligenciado. Ou então tirar as dúvidas. Porque imagina, se você não fizer nada, se a empresa não fizer nada, as pessoas vão tirar dúvidas aonde? Entendi. Tem até aquele estudo de Harvard, né, que 200 mil horas por ano é perdidas por conta de depressão e ansiedade no trabalho. Será que foi bem... né, essa lei saiu no momento certo, digamos assim? Por conta Eu disso, acho que já saiu atrasadíssima. Porque eu acho que quando uma lei chega, é porque a coisa está alarmante. Não tá mais só nos sintomas, né? Já virou Não. uma doença. Não, já saiu do controle. Entendi. Já saiu. A lei nunca é preventiva. Ela é pós. Por isso que se a gente ficar esperando uma lei para resolver nossos problemas, a gente vai estar pelo menos 5, 10 do joguinho anos. que você falou mesmo, né? Dos bets. Como é que vai ser esperar uma lei para começar a regulamentar isso tudo? Exatamente. Já está aí, né? A tragédia está armada. E mesmo assim, a lei, agora o Senado colocou que influenciadores não podem mais divulgar.
botou a opção de regra, mas aí já teve um outro que, não, mas a gente não pode proibir, porque se proibir vai vir o mercado clandestino, não sei o quê. E isso está no Senado. Vai ter que ir para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, para ser votado. Isso tá me Vai aprovar, lembrando. não vai? Vão distorcer isso tudo? Isso tá me lembrando na época que eu não era vivo, né? Mas eu já li sobre, que é na época do tabaco, né? Colocava ou não aquele rótulozinho atrás do cigarro, se era vendido ou não pra criança. Só que do nada eles só pararam de trocar o discurso, né? Não é ser proibido pra criança ou não, é só pra falar de outra coisa. O que a gente pode fazer Mas a pra campanha evitar do de cair cigarro foi muito nisso? bem sucedida. Foi. Hoje em dia, a própria geração Z não tem usado, Não igual a gente usa. tem visto. E nem bebe tanto. A geração Z, ela hoje está muito mais ligada para o mercado wellness, no sentido de buscar coisas O saudáveis. que é o wellness, assim? É justamente essa política, essa visão de... A geração Z, grande parte dela, não sai do trabalho e vai para balada, enche a cara e no dia seguinte está de ressaca. Ela pode até sair do trabalho, ela vai encontrar com pessoas que estão preocupadas em saúde, elas vão fazer, em vez de fazer uma boate, vão marcar alguma coisa, um café, porque aí elas podem trocar ideias, conversar com pessoas. Caraca, que legal. Na minha época isso era um nerdão chato, né? Hoje em dia isso é Não. descolado. Eu acho, por isso que eu tô falando, a natureza é muito sábia. De alguma maneira a geração Tá Z balanceando. está tentando balancear, né? Então estão surgindo clubes de wellness, de bem-estar, né? No sentido de vamos reunir pessoas para caminhada, vamos reunir pessoas para acampamento, que, se você for ver, volta aquela coisa dos escoteiros, né? Sociedade, né? Que Aquela é a coisa do sociedade. contato. Caraca, De que alguma legal. maneira, as redes sociais, e principalmente com a pandemia do Covid, as pessoas desabituaram a ter o contato real. Então, Isso é por outra isso que coisa que a isso gente perde de habilidade. acabou que a pandemia, então, pegou uma coisa que já tava pra explodir, pra acontecer. Levaria mais tempo sem a pandemia. Caramba, Porque então na pandemia, o que aconteceu? Eu não posso me não tem relacionar com as opção. pessoas, eu não tenho opção. Então, foi quando estouraram as lives, que ficava todo mundo fazendo Uma puta live, de uma incubadora. entendeu? Caramba. E só que tem que as pessoas se habituaram com aquilo. Eu, por exemplo, eu fiz Acostumou, né? live durante a pandemia, que era uma maneira de me comunicar com as pessoas, que era uma maneira de me comunicar até com a Alex, que a gente morava em bairros muito distantes e não conseguia se ver. Mas eu senti, acabou a pandemia, eu quero voltar a ver as pessoas, olho no olho. E eu sinto que até hoje tem gente que ainda está fazendo live como se a pandemia tivesse ontem. Mas o interessante é que não tem mais tanto audiência como tinha. Então as pessoas estão vendo As isso. pessoas estão sentindo, ou então as pessoas estão enjoadas de Tudo mesmo, né? contato, Agora uma de dúvida. contato que não é real, entendeu? A gente tem muita gente tem muita pessoa que fala assim: "Ah, não gosto de gente, não gosto de sair e tudo". Daria pra gente responsabilizar um pouco disso pras redes sociais, que as pessoas estão gostando menos de ficar perto de outras, porque as outras não têm profundidade nenhuma? Ou Não sei se não, é é só profundidade, eu acho que as redes sociais foram muito legais no momento inicial, porque elas conectaram pessoas digitalmente que depois se encontravam no mundo real. sim, Isso aconteceu e foi muito legal. O Face, por exemplo, quando surgiu, ele conectou pessoas que não se viam há muito tempo, colegas de faculdade. Tanto que o pessoal do Face é o pessoal de uma geração mais diferente, antiga. sim. Mas falou: nossa, eu conectei a minha amiga de faculdade, eu conectei. As outras, elas vieram, por isso era uma rede social. Era para socializar. De repente, a coisa virou vamos vender, né? E ok, até aí ok, a gente vive num mundo capitalista. Mas o problema é que a gente tem que entender como isso funciona, para que a gente usufrua daquilo que a gente quer. Se é Entendi. socializar. Agora, com a pandemia, oficializou a utilização da rede social como forma de convívio. Então virou uma coisa normal, uma coisa comum, virou hábito. E hoje eu te Entendi. digo, tem muita gente, por exemplo, a geração Z, essa coisa de ela quer ir ao café. Ela não quer ir na night, porque a night todo mundo bebia, ficava
tonto e não trocava nada, um som bate-estaca na cabeça. Ela quer o café, que ela quer ver gente, ela quer se comunicar com gente. Caramba, que E legal. não precisa nada. Olha que interessante. Marcas vintage estão sendo ressuscitadas com a geração Z. Por causa do café que você fala? Ou por Não, conta disso? por exemplo, a Adidas é uma marca que a geração Z ressuscitou e botou força nela. A Adidas é do tempo, década de 70. Sim. Fidel Castro Eu usava. não queria nem falar, mas os criadores da Adidas vêm lá, né, da Alemanha. Então eles são bem Exatamente. antigos. Mas tem uma tradição. Tem uma tradição de durabilidade, qualidade, que a Não é geração fast Z fashion. não é fast Cara, fashion. outra coisa também, né? Olha pra você ver, pra pensar. Parece que às vezes. Eu acho que é muito o olhar que a gente tem do mundo, né? Se a gente começa a olhar coisa ruim, igual o Don Scrolling, né? Olha só. O Doom Scrolling. O Doom Scrolling. Só vem coisa ruim, ó, pra você Só. ver. Igual a gente olha pra fast fashion agora. Aí depois a gente olha pra aquele negócio do bebê reborn. Agora, pensa pra você ver quando juntar isso tudo com IA. Imagina colocar um IA dentro de um bebê reborn, por exemplo. Mas o bebê reborn, vamos lá, ele também foi o mercado ocupando um espaço que estava vazio. De qual que você fala? Por exemplo, o bebê reborn, ele foi moda. Esse bebê com características, esses bonecos com característica muito real, foi moda 2017 ou 18. Que eu cheguei a dar um bebê reborn para minha sobrinha neta. E ela adorou. Mas qual o problema do bebê reborn? Ele sempre existiu. Há muito tempo existem essas bonecas muito verdadeiras, a textura, a carinha. Por isso que as pessoas que fazem esse tipo de boneco são artistas, de Eu ia falar, fato. são milionárias também, né? Não são. Porque o que aconteceu foi que ali estava tudo certo, eram bebês feitos para as Artesanal. crianças brincarem. Que legal! Para as crianças precisam de bebês para desenvolver a coisa do cuidado, a coisa da alimentação. Instinto maternal. O instinto não é só o instinto maternal, o instinto de sobrevivência. De Porque sociedade quando também. a mãe fala assim, vê se o bebê fez xixi, vê se o bebê não está na hora de tomar o... A responsabilidade aí. Exatamente. Vê se o bebê não está na hora de tomar a mamadeira. Isso é maravilhoso, não tem problema nenhum. É uma geração ensinando a outra geração a cuidar. O grande problema é que se viu o seguinte, hoje uma das coisas que mais abala a humanidade é solidão. As pessoas com essa coisa, vamos fazer tudo no mundo digital, vamos pedir comida no mundo digital, vamos encontrar no mundo digital. Nós não nascemos para isso. O ser humano é um animal que só chegou onde chegou pelo convívio, pela colaboração. Nós somos seres sociais, mas não é social de rede social, é de social, olho no olho, mão na mão, abraço. As pessoas começaram a desenvolver esse senso de solidão absurdo, de vazio da necessidade do outro. E confunde solidão com solitude, né? Porque às vezes elas acham que é uma solitude, que é tudo bem, mas na verdade é uma solidão tem mascarada. gente que sofre de solidão. E aí as pessoas, o que o mercado viu? A gente pode preencher esses buracos. Agora, o bebê reborn é bom para a criança? Muito bom. Para as brincadeiras de aprendizado. É bom para as pessoas que sofrem de Alzheimer? Muito bom. Traumas, né? Mas assim, do jeito que tá, um bebê reborn que pode custar de 9 a... É de 1.000 a 9, mas também agora tem namorado reborn, que pode custar tem namorada 50, também. Namorada. Isso é o protótipo, porque com 50 mil, você faz, se essa pessoa está sofrendo dessa solidão, ela tem que se tratar. Ela tem que se tratar, porque um boneco não vai preencher esse vazio. E isso vai piorar. E esse dinheiro dá para tratar muito. E acaba que... E sobrar pra ela ser feliz. E acaba que, até aquela série do Black Mirror, né? Tem um episódio exatamente desse, do namorado reborn, né, lá. Exatamente. E acaba que a mulher, no final, ela cansa dele porque ele fazia tudo que ela queria da forma que ela queria. Então, acaba que ela continuou sozinha, acompanhada, porque não mudou, né? Não teve essa... O Black Mirror, que também já sinalizava, bem antes da pandemia, Sim. que as coisas iriam evoluir dessa maneira. Mas a pandemia, igual você falou, né? Acabou adiantando tudo. Foi um grande acelerador do mundo digital. E eu acho que muita gente acreditou que poderia viver nesse mundo digital sendo humano. Ser humano
não é possível. Não se desenvolve um ser humano no que não é real, no que não é experiência. Você faz qualquer coisa, mas não um ser humano. Não desenvolve, né? Não Não tem desenvolve. E jeito. você perde as habilidades humanas, o que é pior. Mas essa galera que tá pegando o bebê reborn, será que elas não tiveram quando eram pequenas? Aí a gente vai pra aquela aqueles workaholics, né? Acaba que não tiveram uma infância por causa que os pais trabalhavam demais, aí não teve o bebê reborn, e depois ela começou a trabalhar demais por causa dos pais, aí chegou mais velha, ela não tinha o bebê reborn quando ela era criança, não teve essa oportunidade de ter. Depois ela já ficou um pouco mais velha, não consegue ter um filho, porque ela repetiu o comportamento do pai e da mãe de ser workaholic. E agora ela se vê desesperada, tipo assim, caramba, e agora? Não Não? tem esse raciocínio. Porque assim, eu conheço pessoas, mulheres, que foram muito pobres e não puderam ter bonecas. E na vida adulta, compravam bonecas. Mas não fazia disso um aquilo. filho. Mas não fazia disso um filho. Entendi. De jeito nenhum. Quando você começa a fazer disso um filho e você começa a se comportar como se aquilo, enquanto está no mundo lúdico da criança, Tá tudo bem. tá tudo certo. A gente precisa do lúdico para se desenvolver. O que é a brincadeira? É um teste do que um dia vai ser vida real. O que você brinca com uma criança assim? E aí apareceu o lobo mau. Você está treinando essa criança para lá na frente falar assim, filha, você hoje vai sozinha para a escola. Cuidado que tem lobo mau no caminho. Não fale com ninguém estranho. Você conta os contos infantis para preparar a criança para a vida real. E hoje os contos infantis é canal no YouTube de popcorn, né? Não, exatamente. É canal no YouTube que faz as crianças Banho de Nutella. banho de Nutella, banheira de Nutella, construir castelinho com Kit Kat. Kit Kat, bis, sabe? Patrocina a gente, Lacta. Mas vamos comer o chocolate? Vamos. Mas você fazer uma banheira, uma criança, ela não é metafórica. A criança é literal. Vai pegar isso. Quando ela fala assim, eu vou fazer, quantos eu vou precisar? Ela, quando for no supermercado, ela vai pegar. Porque e tem canais que ensinam, você vai botando o Kit Kat e você entre o Kit Kat e outro vai passando Nutella como se fosse cimento. É verdade. Eu achei que isso era meme, isso acontece não de é verdade. meme. Não é meme. Isso acontece de verdade. Caramba. E teve uma coisa que aconteceu muito ruim, que antigamente você tinha publicidade na TV aberta. Publicidade infantil, tanto que você tinha as manhãs das TVs. Por isso que existe desenho. Eram desenhos Agora animados. entendi. E você tinha ali a publicidade. O que aconteceu? Se instituiu que toda publicidade era ruim. Em vez de qualificar a publicidade, não. Publicidade 880, é ruim, né? tá ensinando as crianças a comerem mal, tá ensinando as crianças a beberem porcaria. Em vez de, vamos ter um desafio, vamos fazer publicidades que vendam coisas que sejam Pro bacanas. Ok? Não, tiraram. O que aconteceu? Não tem mais programa infantil, porque não tem patrocinador. Aí tem que ir pra internet. Não, abriu um buraco no mercado De infantil. novo, a lacuna, né? O mercado trabalhando em lacunas. Que a gente não tem onde anunciar as coisas que a gente queria. O biscoito, não sei o quê. O que se fez? Teve gente que foi pro YouTube, muito atrás, assim que acabou, e fez o canal infantil que quis. E faturou horrores. Fatura fazendo até hoje. Fazendo isso. Caramba. Aí um dia vai ter regulamentação? Provável. E qual que é os males que isso vai pra criança? Nossa, é muito difícil pensar, porque igual, por exemplo, tem aquela síndrome do Peter Pan, né, que as pessoas não crescem. Não querem crescer. Vem disso, será? Porque tão novo, né, já... Nossa, você perde todas aquelas crônicas que a mãe explicava, igual do Lobo Mau e tudo, você já vai pra uma banheira de Nutella. Então, aquele preparatório pra você não ser tem. um adulto... Por isso que esses adolescentes, vamos dizer que 2010, 2011, já estava esse buraco infantil e começaram a se proliferar canais infantis no YouTube. Hoje, a garotada lá, que era criança, deve estar beirando seus 16, não, mais. 2010, tem quanto? Tem 15 anos? 15 anos. 15 anos. Então, deve estar aí com... Eles tinham 8, 9, deve estar com 20 e pouco. Minha idade... 20 e poucos anos.
O que que acontece? Essa geração é uma geração despreparada para a vida. Não é só porque aumentou a violência a gente não deixa mais os filhos saírem sozinhos. Isso Porque também eles é um não fator. sabem. Mas isso é um fator no Brasil, onde a violência é surreal. É fora do nível Aceitável. aceitável, né? Tanto que brasileiro sai do Brasil hoje por questão de violência. Um governo que leve a sério o controle da violência, tem uma política séria, federal, estadual e municipal de segurança, nunca mais sai do poder. Tiver uma Nunca segurança mais. pública bem... Como um Porque, projeto, né? Bem definido. como projeto, é um país maravilhoso. As pessoas vão embora porque não tem segurança, né? Se você entender que hoje não se deixa os filhos saírem sozinhos por isso, mas também que essas crianças foram cultivadas, foram ensinadas em canais no YouTube que os pais não sabiam nem que elas viam, que os pais nem sabiam que tinha YouTube, você vê uma geração Entendi. totalmente despreparada. São as crianças grandes, né? Se for parar pra pensar. Que não resistem a uma frustração. frustração. O índice de suicídio está aumentando De novo, né? novamente. E acaba que eles começam a ter aquelas profissões que eu quero ser influenciador, eu quero ser youtuber. Então perde aquelas coisas de querer... Igual, por exemplo, né? Quando você é criança, você leva muito livro pra ser impactado, inspirado por algum livro. Não, agora você quer ser o cara da Nutella, você quer ser o... Não, a coisa que está acontecendo de louco hoje, porque influenciador era parte do princípio que influenciador é quem influencia positivamente alguém. Não é isso? Eu acho. Ou inspira pessoas. Porque Mínimo. isso é o mínimo. A pessoa quer ser influenciadora sem nunca ter vivido. Entendi. É especialista, mas de... Ou então você vê uma porção de influenciadores assim, não, eu tô falando porque aconteceu comigo. Aí a pessoa teve uma experiência negativa de relacionamento, ela quer ser influenciadora de relacionamento. Entendi. A gente precisa muito mais do que ter passado uma situação negativa. A gente precisa de conteúdo. Mas, de A gente novo, precisa de amadurecimento. olha o brain rot aí, né? Tá tudo tão raso que um pouquinho mais fundo a pessoa já se acha um especialista. Porque tá tudo tão raso. Eu sei um pouquinho mais, eu sou especialista. Então, como é que a gente pode fazer, por exemplo, para as nossas crianças, assim, eu digo, não continuarem nesse ciclo e cair nas bets, por exemplo? Porque se a gente for pra pensar, o próximo passo agora é a criança ficar um pouco mais adulta e entrar nos joguinhos. Olha, eu acho que não tem outra saída. É aquilo que eu falei. A gente tem que começar a dar informação de funcionamento cerebral, de funcionamento do ser humano. Primeiro definir o que é um ser humano, né? O que é um ser humano? É um animal, como outros tantos, só que tem que a nós nos coube, justamente pela sofisticação do nosso organismo, que é muito mais sofisticado. Não sei se é melhor ou pior, mas é mais sofisticado. Isso é um fato. Nos cabe levar uma vida que tenha valores, comprometida com valores, virtudes. O que é virtude? Praticar esses valores, porque não adianta só falar. E sabedoria. Sabedoria é exatamente quando eu sei que os atalhos não funcionam. Por exemplo, grandes influenciadores hoje, que têm 30, 100 milhões de seguidores, nem sei, estou aqui chutando, com 25 anos, com 23 anos, não é possível manter isso. Não é possível. Não tem nem como cobrar isso deles, eles não estão preparados. Não tem preparo. Mas quando Então, o influenciador assim, faz isso que você falou eles vão agora, desabar. O mesmo jato que subiu vai cair. Como que vai ser isso? igual teve um, né, de futebol que cresceu muito rápido e de repente, eu pensei esses dias, agora falei, cadê esse garoto? Sumiu. Mas é isso, porque não existe o sucesso. O sucesso, quando vem muito rápido e vem com poder de dinheiro ou de projeção, pode ser uma grande cilada. Sobe a cabeça. Igual aqueles jogadores de futebol antigamente, né? Tinha até um estudo que geralmente os jogadores, quando eles aposentavam, eles estavam quebrados, viravam mendigos. Exatamente. Porque eles não Ficavam tinham obesos, viraram alcoólatras, e a gente viu vários desses acontecer. Sim. Então, assim, uma coisa é certa, não existe atalho na vida do ser humano, existe processo. Um processo de crescimento, de amadurecimento. Os atalhos têm um preço caro. E se a gente é um influenciador que faz esses processos igual você tá fazendo? Como assim? A gente faz tudo certinho, a gente ajuda o outro a inspirar, a gente não é um influenciador que faz coisas ruins, mas que
mostra coisas boas. Onde é que a gente chega? Não sei. A gente vira Ana Beatriz. Não, não. Eu acho que isso você sabe, você trabalha comigo. Eu tô preocupada com o legado. Eu não tô preocupada se eu vou ter 30 milhões de seguidores, se eu vou ter 40, se eu vou... Não tô Não é preocupada. quantidade. Eu tô preocupada de algumas pessoas falar assim, eu fui entender de cérebro, de gente, de humanidade, de filosofia, que você me inspirou. Isso, para mim, é o objetivo. Eu sei que eu não tenho... eu não sou eterna, mas eu acho que o legado é eterno. Então, assim, se eu não servir com essa tecnologia toda que a gente tem hoje... Não tem nem desculpa mais. De redes sociais, de você falar para muita gente, de você chegar a muitas pessoas, não só de redes sociais, de cursos online, de inteligência artificial. Se eu não fizer isso a favor de um legado, eu tô fora do game. Você tá falhando, né? Não, eu já falhei. E é aquilo que eu falo, a natureza é sábia. Todas essas pessoas que hoje vivem no mundo raso, a natureza se encarregará. Não tem jeito, de né? O que não é botar útil. tudo. Igual dinossauro que você sempre fala. Agora, uma dúvida, assim, que nem tá na pauta, que eu pensei aqui. Lá no começo você falou assim, que eu pensava um pouquinho na frente, parará pororô. Geralmente, sempre que a gente vai olhando nas gerações, tem as pessoas que pensam na frente e são muito apedrejadas, são muito criticadas. Por exemplo, o Léo lá, que é o, né? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leleco da Vinci. Leleco da Vinci. Só foi reconhecido depois que morreu, né? Como grandes outros. Como é que você lida com isso daqui pra frente, por estar tão à frente do seu tempo e não deixar essas pedras, né, que elas fiquem no seu caminho, assim, de certa forma? Olha, eu nunca pensei nem que tinha pedra no caminho, porque eu sempre soube que eu queria entender o funcionamento humano, entender o cérebro, entender as personalidades, entender os talentos, entender o que cada um tinha de mais talento para cada coisa, e sempre acreditei que nós não somos 8 bilhões de seres humanos à toa. Cada um traz uma missão, cada um traz Seu próprio universo, né? o seu próprio universo, mas uma missão a cumprir. Porque senão todo mundo era igual. E não tem um ser humano igual ao outro, nem um gêmeo. Caramba. Não tem. E como é que a gente descobre essa missão? Porque, meu Deus, essa missão é difícil, viu? Não, baseado no que você tem de talento e no que você tem de valores e virtudes. E Aí junta isso tudo. E a sabedoria é saber o tempo de agir, o tempo de calar, o tempo de acelerar. A sabedoria, na realidade, ela tem a ver com o ritmo das coisas. Saber que tem horas que não tem atalho, tem horas que você tem que dar uma arrancada. É o time que você estava falando. É o time. Porque o tempo não existe, né? O tempo do relógio é um tempo que a gente criou para poder marcar os dias, as horas e ter compromissos. Unidade de medida. Padrão. Mas ele não existe. Ele só existe no momento que você está vivo. O tempo é uma dimensão pela qual você caminha ao longo da vida. Mas eu acho que esse tempo que não é o do relógio é o tempo interno do que a gente tem para... Enquanto a vida estiver dando tempo para a gente, é sinal de que você não cumpriu tua missão. E você tem que descobrir qual é. E você descobre sua missão a partir do que você faz e se interessa diferente dos outros. E de uma maneira mais qualificada. Por exemplo, Então, desde a época de quando eu era criancinha, quando o pessoal é criança... Você nota. Por exemplo, eu sempre fui uma curiosa, eu sempre fui uma voyeur de gente. Até de uma forma mal educada, eu encarava as pessoas, observava muitas pessoas. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que dar na escola. Tem que dar na escola fundamental, a gente tem que atentar para isso. Um professor pode saber muito quais são os talentos de uma criança. O problema é que a educação não cria talentos, mas pode bloqueá-los. E como é que você quando você já tá adulto, assim, como é que você faz pra você... Eu volto ao passado. Os lembrando. vestígios do meu talento ainda estão lá. Caraca, que legal. Não se destrói. Eu costumo dizer que talento está no DNA. Talento, vocação, está no DNA. A vida pode até ir te embaralhando as cartas, fazer você se sentir perdido.
mas você veio programado para fazer alguma coisa. Não tem jeito, tá no padrão de fábrica, né? Você tem que seguir aquilo ali. E quem A não dificuldade é cumpre, achar, e né? quem não cumpre, ou se estiver muito, muito perdido, sai do game antes da hora. Entendi. É o game, a vida é um game. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu ia até perguntar sobre aquela questão da eco-ansiedade, teve muita pergunta sobre isso, né? Mas depois de uma aula dessa de talento, eu acho que eu pediria, nem perguntaria, eu pediria uma história, assim, que te ajudou a te inspirar a chegar onde você chegou hoje, quando você era criança, assim, que pode ajudar os outros, né? Num mundo de influencers. Olha, eu sempre gostei, quando era criança, de ver qualquer pessoa fazendo alguma coisa bem feita. Fosse o que Artesanato? fosse. Não, fosse o que fosse. Por exemplo, pipoqueiro. Tinham 2 pipoqueiros na frente da minha escola. Um era muito empático, um sabia o nome de todo mundo, um brincava, o outro era muito mal-humorado. É óbvio que o Era o mais corno, né? Entendi. Faz sentido. o outro que era doce, que era fazia a gente rir, claro que ele vendia mais. E eu olhava e falava assim: "Como é que aquele cara não nota que esse aqui vende mais, porque ele gosta do que ele faz?" Caramba, você era uma criança e já pensava assim, Eu e o cara pensava não. isso. Tanto que minha mãe falava assim: "Você quer que eu deixe pago o pipoqueiro?" Eu falei: "Não, porque você não vai saber quem é." Eu achava que só eu notava que ele era simpático, educado, Que super legal. respeitador. E aí eu levava o dinheirinho porque eu queria pagar ele. Porque minha mãe às vezes ia na escola e deixava pago. Você não comprava nem só pipoca, era experiência. Eu nem gosto de pipoca. Que Eu não como legal. pipoca. Era só porque ele era Mas eu bacana. comprava e levava para minha babá. Eu pedi um saco duplo, que ele fazia aqui, fazia assim. Era o saco mais caro. E eu levava para minha babá porque eu era apaixonada quando ele olhava para mim. "E você, Aninha, vai querer a doce? Doce com Nescau?" Pois é, eu olhava e ficava encantada Que como ele legal. fazia aquilo de alma. Então, assim, todas as pessoas que eu vi exercendo seus ofícios com alegria, com respeito, com empatia, eu sempre admirei. Caramba, então já tá na Eu vocação, é o que você falou. sempre admirei. Porque, assim, você pode ser importante em qualquer função. Porque o que é ser importante? É você marcar a vida das pessoas positivamente. Isso é a coisa mais Olha aí, importante. já é um resquício do legado também, né? Isso é a coisa mais importante que tem. Se você não inspirou, se você não marcou positivamente as pessoas, você não valeu Você viveu para errado. esse game. Não, e tem uma coisa, quando você vai apagando as suas memórias, você pode apagar tudo, mas você lembra do sentimento que aquela pessoa te despertava. Aquilo causou, né? E olha que legal isso de novo, né? A questão do sentido do propósito. De novo, voltando àquilo da comunidade, da sociedade, de viver perto, de... Como é que você pode ser útil pra alguém se você é sozinho, né? Se você tá trancado dentro de casa, atrás de um computador, de uma tela, é fria. Não Caramba. precisa nada. Eu vou te dar uma notícia simples. É, nós somos tão seres sociais, nós fomos feitos para somar na vida dos outros. Tanto que, se você for ver a definição de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, inclui isso. Inclui que Então não é nem você... você que tá falando, é Não, a estou falando a OMS. definição. Vai ver a definição de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. Eles falam o seguinte, que você tem que ter capacidade, conhecimento de identificar o que você tem de melhor, usar esse seu melhor para desenvolver um trabalho produtivo, ter capacidade de lidar com os problemas da vida que ocorrerão, se preparar para os problemas e passar por eles. E no quarto, são 4 itens, no quarto, que esse seu estado de bem-estar tem que ser fator de soma na coletividade. Caramba. E isso, coletividade, pode ser 2, 3, 4 pessoas. Então, assim, é definição de saúde mental. Não é não ter doença, Não. é ser um ser humano. Caramba. Agora, parando pra pensar nisso, a gente vê que hoje em dia todo mundo fala que tem TDAH, né? E seria por conta dessas redes sociais que tem atrapalhado o sono, isso das pessoas, ou é só porque elas não estão conseguindo se conectar uma com as outras no mundo de Tem informações? 2 coisas bem diferentes.
TDAH, você é desde sempre. É um tipo de funcionamento cerebral. E pode ser TDAH com saúde mental, com essa definição da OMS, no Pode. caso? Uma coisa... Pode. Se você tem... você sabe que é TDAH. Se você sabe quais são seus talentos, você... Entendi, desculpa, entendi. Nada justifica. O que eu tô falando é assim, o que está acontecendo hoje é muita gente que não dorme, faz o bad scrolling, né? Não, scrolling não, o rotting, bad rotting, que é o brain rot e o bad rotting. Quando você fica na cama, exaurido, né? Sem conseguir produzir. As pessoas não dormem bem, as pessoas não se alimentam bem, as pessoas têm uma série de coisas que não faz uma atividade física, aí, consequentemente, você vai ter um cérebro muito mal oxigenado, muito mal alimentado, e vai produzir sintomas que pode lembrar desatenção. Mas isso não é TDAH. E isso também não é desculpa. Não, é desculpa até a hora que você sabe o que você tem que fazer, então cabe a você fazer. Entendi. O conhecimento tem uma coisa extraordinária, porque ele não te exime de responsabilidade. Então tem muita gente que não quer saber. De propósito. Porque do momento que eu sei, eu sou responsável. Sou obrigada a ser responsável. Tem que fazer alguma coisa. Não fazer alguma coisa já tá fazendo alguma coisa, né? Então eu vou te dar só uma notícia. Tem gente que fala assim, mas eu não quero saber da vida dos outros, eu não quero saber de nada disso. Se você ficasse em casa, sem fazer nada, sem ter contato com ninguém, ainda assim você é uma pessoa que está somando na vida de bilhões de seres. Aí você fala, seres, eu não estou falando de humanos, estou falando de seres. O seu intestino tem bilhões de bactérias. E para elas, você é o líder. Elas dependem de você para viver. Então, na natureza, todo mundo tem que somar com todo mundo. Então, até pra pessoa que tem uma autoestima baixa, meu bem, presta atenção. Você é a líder de bilhões de bactérias que dependem de você para viver. E você se alimenta mal, você vai matar essas bactérias boas, vai lhe sobrar bactérias ruins, que vão te inflamar e te adoecer. Que legal que a natureza impõe que ele seja útil. Vem de dentro, né, as bactérias. Olha que loucura, aquilo que você falou do seu tempo, que é seu, para você empregar ele no mundo, né, de uma forma... Já notou que para bilhões de bactérias você é um deus? Que as mantém vivas ou não. Ou não. Caramba, mas aí é o quê? Se eu descobrir isso, eu tenho a responsabilidade de comer bem. Exatamente. É o que eu digo sempre. Tem gente que fala assim, mas eu fiz isso por um impulso, eu fiz aquilo. A primeira vez, ok. A segunda, Na segunda, se você já sabe, teve informação, responsabilização. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. E a gente vive uma sociedade que tende a passar a mão como se responsabilização fosse uma coisa cruel. Não é. Nós só seremos seres humanos quando formos responsáveis. Porque a gente só aprende se a gente se responsabiliza. Se sempre a culpa é do outro. Mas não foi eu, é no outro. Exatamente. O outro é que fez, o outro que não aconteceu. Nunca tem culpa de nada. Mas aí também tem aquilo de que, como ele nunca é responsável por nada, nunca tem culpa de nada, ele também nunca vai ter mérito de nada ou não? Não, eu acho que tem a vitimização, né? A gente vive num tempo que é muito bom ser vítima. A vítima não tem culpa de nada. Parece que a sociedade, as coisas, elas sempre estão, como é que eu vou dizer, levando as pessoas a se tornar cada vez mais frágeis, né? Hoje em dia é bom ser frágil. Hoje, igual a questão de você brincava muito na questão do metiolate arder, não arder. E ardia. Iodo, metiolate. E ardia. Isso é por quê? O que tá acontecendo disso? Porque eu acho que a gente tá nisso, né? É mais fácil ser vítima do que... É muito mais fácil ser vítima. Então até quem tá... É muito mais fácil, porque a vítima, ela tem uma justificativa que tudo deu errado por causa do outro. Então, se tudo deu errado por causa do outro, ela não tem culpa de nada. Nunca é ela. Não ter culpa demais é ruim, mas não ter culpa nenhuma é pior ainda. Por exemplo, uma pessoa que não tem culpa, eu tenho medo. Nenhuma culpa. É psicopata. É psicopata. E a que tem culpa de tudo? Tenho pena. É toque. Não sei se é toque. Talvez seja uma pessoa que tem muita dificuldade em descobrir que coisas acontecem, independente de tudo que a gente possa fazer de melhor
entendeu? Entendi. Caramba, que legal. E se a gente for olhar aquilo também, teve até uma informação outro dia que você me passou, que era 40% é genético, 60% é o que a gente faz. Exatamente. Então até esse pessoal que tá tendo uma infância, digamos assim, ruim, né, de certa forma, tá vindo dessa geração ruim, não tem uma desculpa, né, porque eles têm 60% De chance de acertar. de fazer Porque certo. depende dele. Mesmo com uma genética ruim, você ainda assim pode fazer uma história melhor. Desde que você se responsabilize. Desde que você tenha conhecimento, autoconhecimento e tome a sua vida para si. Seja agente ativo da sua vida e não delegue, não terceirize a sua vida. Porque essa é a única coisa que você tem sua mesmo. Ninguém vai poder cumprir a sua trajetória, a sua missão por você. Ninguém. Falando assim, é bonito, né? Mas eu fico pensando o quão difícil é não estar no piloto automático hoje em dia, porque tudo, aquilo que você falou, a gente pede comida no telefone, a gente pede um remédio no telefone, é tudo um clique, não tem nem que falar mais, né? Eu venho de uma geração onde o pessoal ligava pro outro pra saber. Hoje em dia a pessoa tem preguiça até de falar no telefone. Mas Digitar posso te mais dizer, rápido. eu sou otimista. Eu acho que a gente que vai sobreviver e está vendo isso tudo que está acontecendo, essa desumanização, a gente que sabe o que é ser um ser humano, o que é importante, a experiência do fazer, a experiência do se relacionar, eu acho que daqui a 5 anos muita coisa vai ter mudado. A gente vai dar valor a poucas, mas preciosas pessoas. Por exemplo, igual eu gosto muito de coisa vintage, né? É aquilo, a gente olha pro passado e vê que antigamente as coisas pareciam que eram feitas pra durar. Então, é meio que a gente sempre olha pro passado e vê assim, caramba, era melhor de certa forma. Mas se a gente for olhar assim, seria certo dizer que a gente tá vivendo o pré-iluminismo, assim, dos tempos modernos, igual a gente tá na Idade Olha, que a gente Média? está na Idade Média, eu acho que a gente está. Mas eu sou otimista. Eu não sei se eu vou ver o iluminismo. Ah, com Mas essa atividade da IA, tá tudo muito rápido. não, mas vou deixar tudo aí escrito. As obras vão Ou também. vão estar aí, vão estar eternas. Isso eu vou usar a inteligência artificial. Deixar o máximo que eu Pra puder ganhar tempo. deixar para poder acender uma luzinha na cabeça das pessoas, porque o que é humano, isso não muda. A gente está meio perdido na humanidade, mas o ser humano é um ser humano. E eu quero poder ser um fator de contribuição para lembrar isso para as pessoas, mesmo quando eu não mais estiver aqui. Eu quero. Se aquela fagulhazinha, né? Aquela luzinha, tipo Uma assim. luzinha, um fósforo. Só pra mostrar que, opa, não tá tudo escuro, não. Não, tem jeito. Porque a tendência, por mais que seja otimista, a tendência é aquilo, né? Se a gente não consegue entender que nós somos humanos, através da IA a gente vai ser mais inumano, né? Porque a gente não vai conseguir colocar a nossa humanidade na IA. Mas eu posso usar a IA para poder ensinar a humanidade. Aí, no caso, você. Tudo depende. Mas só me cabe fazer o bom uso da tecnologia. Porque Não dá pra fazer pro outro, né? Não, porque se eu não fizer isso, tem alguma coisa errada. É a sua missão. Eu acho que é a missão de todo ser humano. Talvez eu saiba disso e Entendi. assuma essa responsabilidade. Talvez tenha pessoas que não saibam. Entendi. A responsabilidade sua, no caso, seria de falar, disseminar. Alguns seria de escutar e fazer algo com isso, né? Ou despertar isso. Porque tem o tempo para tudo. O que Tem tá gente faltando que pra me esse pessoal ouve. acordar, então? Gente do céu. Conhecimento. Num mundo de conhecimento raso, que a dopamina é gerada por conhecimento raso, né? Falta romper esse ciclo e buscar dopamina de boa qualidade. Aí você de falou um assunto sustentação. legal. Como é que faz essa dopamina boa? Porque eu vou no YouTube, eu só vejo dopamina barata. Não, Qual que é a boa? tem boa dopamina. Tem boa. Tem coisas que dá vontade, que quando você lê, te inspira. Tem filmes que quando você vê, te inspira. Peça de teatro, quando você vai, te inspira. Uma bela caminhada, uma bela volta de bicicleta, te inspira. Tem. Qual que é a diferença da dopamina barata pra essa dopamina boa, de certa forma? A boa te constrói. A barata Entendi. te destrói. Dois lados da mesma moeda, né? Se não saber dosar. Sempre. O que tem atalho não é bom. Porque não faz você praticar. De novo, se tem atalho,
você não pratica, então não tem responsabilidade, Não, né? você de certa esquece. Se forma. você consegue tudo muito fácil, você não sabe nem como chegou lá. Entendi. E é o que é o que eu falo sempre. A gente tem que aprender que sucesso é sustentável. Tem que ser sustentável, senão ele te destrói. É igual tem, eu sempre não vou lembrar o nome do Sheik lá, mas que ele falava, né, dos camelos. O meu pai andava de camelo, eu ando de Land Rover, meu filho anda de Mercedes, né, Ferrari. e o meu neto vai andar de camelo, Sim, porque vai perder tudo. porque ele não entendeu, né, como é que ele fez pra conseguir Para tudo aquilo. conseguir tudo aquilo. Caramba, que É a forte. história da humanidade. Isso é sabedoria. É poder ver esse ciclo. Mas se ele fosse sábio mesmo, esse Sheik tinha ensinado o filho dele a não Mas quebrar. tem coisas que um você não camelo, né? ensina. Tem ver se o filho dele se deslumbrou, ele não pode fazer nada. Não entendi. Quando um não quer, dois não briga, né? Tem filhos que adoram ver uma história de pai. Tem filhos que ficam, por que você não passa logo dinheiro pro meu nome? Por Quer que herança você não em vida? Herança em vida. Um filho que quer herança em vida, não tem como ensinar. A vida vai ensinar. Você não ensina. Porque isso depende de sentir. É aquilo que eu falei. A gente tem que aprender a virar sentimento na vida das pessoas. E sentimento na vida das pessoas é o que você desperta nas pessoas. É isso que as pessoas vão lembrar. É aquilo de tirar o melhor de cada pessoa, né? Não é simples usar 100% da pessoa, mas ser o melhor que você pode na vida de cada uma pra você despertar algo bom. Para ou você não. despertar sentimento. Porque pode ser que um dia a pessoa nem lembre da sua cara. Mas ela vai do que lembrar sentiu. A pipoca. a pipoca. A O pipoca. pipoqueiro. Caramba. A gente tem que viver para ser sentimento bom na vida das pessoas. Porque um dia a pessoa vai te olhar, ela não sabe por que vai rir para você, mesmo que ela não tenha mais memória, mas ela sabe que você está dentro de um sentimento que ela não sabe Tem mais alguma definir. coisinha ali, né? Exatamente. Caramba, que bonito. Então, por isso que você é otimista, né? Porque, de novo, você tem conhecimento. Não tem como. Doutora, o papo tá bom, tá ótimo. Que bom. É muito legal ver você aqui, né, no Pod People. Inverso. Inverso. Eu tô aqui no convidado. No lugar do convidado, né? Exatamente. Olha só. Só que como a gente tem que dar um gostinho de quero mais, e como tem muita pergunta aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Vamos encerrar por aqui, a gente deixa uma brecha, na próxima semana a gente volta e acaba de ver outras perguntas e deixa pro pessoal que tá aí assistindo, Deixar mais pergunta. deixar mais perguntas. Lá no direct do Pod People. Nos comentários do vídeo também. No direct do Pod People e no direct da Ana Beatriz Da Ana 11. Beatriz, isso. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, se foi legal pra você, para as outras pessoas. Compartilhar o vídeo ajuda muito a doutora no canal. Acaba que, de novo, quando o conhecimento é profundo, é mais difícil de chegar nas pessoas. E você quer um conhecimento mais profundo que esse daqui? Muito difícil. Então manda pra quem que você gosta, pra aquela pessoa que você sente que você tem que virar sentimento na vida dela. Tá bom? E se o vídeo foi legal, curte e deixa aqui embaixo a próxima mensagem pra gente mandar pra Curte doutora. e começa a seguir. E começa a seguir, importante. Tem que clicar em se inscrever. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as novidades. E o Pod People Inverso é uma novidade que a gente está trazendo para você. Agora, só pra finalizar, doutora, essa aqui é a sua câmera. Aproveite pra você fazer o seu jabá e mandar sua mensagem pro público. Queria muito agradecer a vocês, pedir que vocês participem mesmo, mandem perguntas, se inscrevam, compartilhem e também a gente quer agradecer ao nosso patrocinador, que é a Axon. Muito obrigada e até o próximo Pod People Inverso.